Boa noite, turma de automação. Aqui é o professor Lucas e nós vamos dar sequência ao nosso assunto da aula de introdução à robótica. Relembrando, o assunto do dia é sensores. Então, no primeiro vídeo, a gente entendeu um pouco o funcionamento do LVDT, que é um sensor capaz de medir e dar como resultado a variação de deslocamento linear. A gente já percebeu que quando a gente está falando de manipuladores robóticos é muito interessante, principalmente pela forma que a gente trabalha as juntas e como as juntas funcionam. É muito interessante que a gente consiga medir também deslocamento angular, porque nesse momento a gente está falando de variações com relação à rotação. Então, como a gente tem muitos manipuladores, a maioria deles desenvolvidos e construídos com base em juntas rotacionais, a gente precisa fazer a adaptação para conseguir medir estes ângulos, tá? O primeiro tipo de sensor capaz de medir essas variações angulares é uma adaptação do LVDT. Então, quem entendeu o LVDT consegue entender o que a gente vai chamar agora de RVDT. Então, é a mesma ideia, só que ao invés de medir um deslocamento linear, ele consegue medir um deslocamento rotacional, ou seja, ele vai medir um ângulo. Então, ele consegue me dar um ângulo entre dois elos. Tá? Isso daí é fundamental para que a gente possa posicionar corretamente o nosso manipulador robótico. Ele possui um núcleo ferromagnético rotacional e ele possui as partes estáticas que a gente vai chamar de estator. Então, vocês percebam que o próprio sensor RVDT funciona com o princípio que a gente tem lá de máquinas elétricas de indução, né? Porque a gente utiliza também o princípio da indução nele. RVDT é uma categoria de medidores de ângulo, baseado na diferença entre tensões induzidas. A gente vai trabalhar e vamos entender um pouquinho melhor sobre um tipo de RVDT específico, que é o que a gente chama aqui de resolver. O resolver, ele é um tipo de transformador variável angular, tá? Essa imagem aí ilustra a construção interna de um resolver. Observem que, da mesma forma que o LVDT, a gente pode fazer uma aproximação do resolver para um transformador. Então, a gente tem a nossa parte rotacional, que é o nosso núcleo central. Então, a gente está substituindo aquele núcleo estático aliás, estático não, mas que se movimentava no interior do LVDT lá, por um núcleo rotacional. Então, o nosso núcleo aqui ele vai começar a girar. E pelo simples fato de ele girar que a gente consegue o resultado. A gente tem uma posição padrão deste núcleo em relação a outras duas bobinas. Essas outras duas bobinas estão colocadas uma em relação à outra, formando um ângulo de 90 graus, tá? Porque essa configuração, colocando uma a 90 graus da outra, permitem que o nosso resultado seja dado por uma bobina na forma de cosseno e na outra bobina na forma de seno. Okay? Então, a gente tem uma defasagem angular em relação aos sinais de seno e cosseno de 90 graus. Então, essa configuração é simplesmente para a gente conseguir um
modelo matemático mais simples para obter a posição angular. Esse seno e esse cosseno é com referência a algum ângulo, que a gente chamou aqui de θ. Este ângulo θ é o ângulo em que a bobina que está girando, ou seja, a bobina do rotor, né, que é o nosso núcleo, gira em relação a uma referência. Então, vocês percebam que a nossa referência ali é aquela bobina na posição totalmente vertical. No momento em que ela gira um pouco, ela consegue criar um ângulo de defasagem, que é esse ângulo θ. Essa mudança de ângulo θ provoca a mudança de atuação dos campos magnéticos desta bobina, que é o nosso núcleo, em relação às bobinas auxiliares, que tem como resultado o seno e o cosseno. Então, vocês percebam aqui que a minha bobina do rotor é alimentada por uma fonte senoidal e que, como saída, as bobinas do estator me dão partes dessa tensão senoidal total, tá? Ou seja, a gente tem que, à medida que a gente varia, aumenta ou diminui esse ângulo θ, a gente vai ter variações proporcionais relacionadas às funções seno e às funções cosseno. Então, à medida que o meu rotor está girando ali, a gente vai aumentar ou diminuir as tensões aplicadas, induzidas nas bobinas auxiliares. Nesse slide, a gente consegue perceber isso de forma mais clara, tá? A gente tem aqui a nossa bobina de rotação. Eu estou alimentando com este sinal senoidal aqui, ó, esse primeiro sinal senoidal. Na bobina de baixo, este é o meu sinal de saída, né, que é a minha função seno. E na bobina de cima, da direita, este é o meu sinal de saída, que é o meu sinal cosseno em relação a esse sinal de entrada, tá? Então, quando a gente consegue comparar, fazer uma comparação entre esses dois sinais, a gente começa a obter uma diferença de tensão de acordo com a posição do rotor. E a partir do momento que a gente consegue associar uma diferença de tensão a cada posição, a gente consegue definir qual é a posição específica do rotor e, consequentemente, do que está ligado a ele, né? No nosso caso, são os elos do manipulador robótico, beleza? Então, resumindo sobre resolvers, ele funciona como o LVDT, só que ele é aplicado para medir deslocamentos angulares, ou seja, o nosso resultado vai ser em ângulos, tá? Funciona com base em indução eletromagnética. Então, a gente vai ter bobinas que vão ter tensões induzidas a partir de uma bobina principal. A gente tem alimentação senoidal nessa bobina principal e as bobinas secundárias recebem essa tensão a partir de indução, o que a gente chama de acoplamento magnético, pelo simples fato de que não existe uma alimentação física, tá? Turma, esse foi o segundo tipo de sensor que a gente viu. Eu vou deixar um vídeo para vocês com um modelinho de resolver funcionando. É um vídeo todo em inglês, mas ele possui legenda em português. Então é interessante ver esse vídeo umas 2, 3 vezes, pausar esse vídeo para vocês lerem a legenda e depois acompanhar o que está acontecendo na tela, tá? Porque ele deixa bem claro como é o funcionamento desse resolver, beleza? Fechamos aqui o nosso tópico de resolver. No próximo vídeo a gente vai abordar o encoder.